Muy buenas tardes a todos los ministros, hermanos y hermanas que están conectados Muito boa tarde a a todos través os del satélite ministros, irmãos e Amazonas y el irmãs que estão satélite conectados Eutelsat 8 através do satélite en los Amazonas e o diferentes satélite países Eutelsat y 8 también un saludo muy nos especial diferentes países. a nuestro Também uma apreciado hermano saudação Miguel muito Bermúdez especial Marín. ao nosso precioso irmão Hoy viernes 18 de julio e amigo Miguel de este Bermudes año Marim. 2025 es Hoje, realmente una sexta-feira, bendición 18 y de privilegio julho, grande realmente para que mim el é um Señor me concede privilégio e poder bênção grande dirigirme a todos que o Senhor ustedes me desde concede poder Kampala, dirigir a todos Uganda. vocês Ya desde llegamos Kampala, ayer Uganda. o Chegamos anoche en desde la ontem madrugada ou y en las na palabras madrugada. que estuve trayéndoles E as cuando palavras salíamos que de estive camino saindo del quando aeropuerto hacia el estávamos lugar donde a nos caminho ao aeroporto, íbamos a quedar. ao lugar onde Ahí nós como íamos era ficar, en la e madrugada, como já ya pasada era las de 12, madrugada, já passava das ya allí 12, mencioné el 19, eu ya mencionei ali o pensaba que estaba 19. en Eu el día pensava que sábado já 19, estávamos no dia de pero ya sábado, dia era sábado viernes, 19, mas era ahí en el sexta-feira, 18, era 18. y ya desde la madrugada de hoy viernes E desde a madrugada de estamos hoje, acá sexta-feira, en Kampala, Uganda, estamos aqui em estos Kampala, Uganda. y ya luego Nesses dias e depois estaremos también en la India, também estaremos na Índia. así que esperamos de parte de Dios Assim que esperamos da parte de su Deus palabra sua palavra que sea impartida en que estos seja lugares y repartida, que sea la palabra la que compartilhada obre nesses lugares e que y lleve a cabo seja todo, a palavra porque que opere todo e realize es tudo, hecho porque por tudo la é palabra feito pela hablada. palavra falada. Vemos desde el Génesis Vemos como nos desde muestra o ahí, Gênesis como nos todo mostra fue ali, creado tudo foi por la criado palabra hablada. pela palavra falada. Nuestros cuerpos eternos y glorificados que Os nossos vamos a corpos recibir, eternos e vamos a glorificados recibirlos que vamos por receber, vamos medio de recebê-los la palabra por meio hablada. da palavra falada. Por lo tanto, esperamos grandes bendiciones de parte de Dios y Portanto, que esperamos grandes bênçãos da parte de lo que Deus se tiene que e cumplir que cumpra o que tem y que que cumprir quede establecido e que con la fique palabra que se estabelecido com a hable, y palavra esa que for palabra que se falada, hable e essa siga palavra que for produciendo falada siga siga produzindo e y de siga frutos germinando, y de siga todo lo brotando correspondiente a lo e que será de hablado fruto, o fruto más correspondente a adelante tudo que será en los falado. hechos de esa Mais palabra adiante, que nos va a ser hablada. feitos, nos atos Para desta hoy palavra que será falado. tenemos Para hoje, como tema echando la red, temos como basados en la tema palabra del Señor Jesucristo, que fue un lançando a mensaje rede predicado baseada na palavra do Senhor Jesus por Cristo, el que foi Dr. uma William mensagem Soto pregada Santiago el sábado 8 pelo de Dr. marzo William del Soto Santiago, 2014 sábado 8 en de Santa março de Cruz, Bolívia. 2014, em Nos Santa leyó la Cruz, escritura Bolívia. del Evangelio según San Nos Lucas, leu a capítulo escritura do 5, Evangelho segundo São Lucas, no verso capítulo 1 en 5, adelante, donde nos do dice: versículo 1 em diante, onde nos diz: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, E aconteceu el que, gentío se apartando a agolpaba multidão para sobre ouvir él para dele, oír la palabra estava de junto ao Dios. lago de Y Genezaré. vio dos E barcas que viu estaban estar cerca de la orilla dois del lago, barcos junto à y los praia do lago, pescadores, habiendo e descendido os de ellas, pescadores, lavaban havendo sus peces. descido Y deles, entrando en estavam una de lavando as aquellas redes. barcas, la cual E era de Simón, entrando num le dos rogó barcos, que que era o de apartase de Simão, tierra un poco, pediu-lhe que y o afastasse sentándose pouco da enseñaba terra. desde la barca a la E, multitud. assentando-se, ensinava Ahora do miren barco ahí a que multidão. escenario tan hermoso. Agora vejam aí que cenário Ele se tão para, lindo. comienza a hablar Ele ficou de pé e começou a desde falar cierto lugar allí donde estaba. desde Pero la certo gente se lugar ali onde ele le estava. acercaba. Mas as pessoas Seguro, se pues, aproximaram e certamente, Él, al hablar, quizás de donde estaba la gente de atrás no ao lo ele escuchaba, falar de onde estava, talvez as por pessoas de trás não tanta escutavam gente por causa de que se tanta gente agrupaba así que cerca de él, estavam se que decidió reunindo em entonces volta, miró para el lado y em torno aquí había dele. unos botes, E ele olhou para um lado e viu que tinha pues como nadie se iba uns a meter barcos, al agua, e como ninguém ia entrar na água para acercarse a él, para se aproximar sino que dele, se iban a quedar en la orilla, mas que él ficaria na entonces praia, na se beira. monta en la barca Então ele y subiu no ahí barco, en la barca es que le habla e aí no barco foi que a la ele multitud. falou Ahora vean que à las aguas multidão. representan Agora vejam que as las águas naciones, los pueblos. representam as nações, os Y povos. desde ahí él le habla entonces E desde aí, a la então, ele multitud, fala siempre de à un multidão. lugar, vean, Vejam que sempre já é de um determinado por Deus. lugar já Ele determinado habla, por Deus, como que ele foi fala.
el detallito allí que nos Como habló el foi o hermano Branham. detalhezinho que o irmão Branham nos Seguro falou ali? buscaron un banquito a Josué Certamente para que él se parara. colocaram Siempre um hay lugar banquinho para Josué en subir em donde es cima. colocado el Então mensajero. vejam Es como en la que sexta o dimensión. lugar onde o mensageiro é Lo colocado colocaron é al como hermano na sexta Branham en un dimensão, lugar alto. colocaram o irmão Y de ahí Branham em um vean, lugar él le alto. hablaba. E vejam, desde Porque ali él ele fue su líder. falava. Dice, ¿por qué me Porque ele colocan foi o aquí? seu Ah, líder. porque Ele en la disse, por que tierra me tú fuiste mi colocaram líder. aqui? Porque lá na terra Oigan, você foste o la líder. posición que el Então pueblo vejam coloca a al posição que mensajero o de su povo tiempo. colocou o Y eso es mensageiro do así seu aquí, tempo. Coloca o en mensageiro esta do seu dimensión, tempo. y es también E en la isso é sexta assim nesta dimensión. dimensão e é também na Ahora, sexta cuanto más, dimensão. en su primera venida, vean, es Agora, colocado em él sua primeira en vinda, el vejam, trono ele foi colocado no en la trono, séptima dimensión, na sétima pero dimensão. vemos también allí Mas também ali que vemos están esos dos que querubines esses dois de querubins oro de ouro adicionales que colocó adicionais Salomón, que Salomão colocou no templo, lo cual en el cielo que no céu representa a Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Ahora vamos a seguir acá. Agora vamos continuar aqui. Dice, cuando terminó, en el verso 4 sigo, Continuo no terminó versículo de 4. hablar, dijo Quando a Simón, acabou de falar, "Boga diz a mar adentro Simão: e echad Faze ao vuestras mar redes alto para e pescar." lançai as vossas A la redes para izquierda dibuja una pescar. estrella de David. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Simón le dijo, E "Maestro, respondendo toda la Simão, noche hemos disse-lhe: estado Mestre, trabajando y nada hemos pescado, temos trabalhado mas toda a en tu noite e nada palabra echaré la apanhamos, red." mas Y na habiéndolo tua hecho, palavra lançarei encerraron a gran rede. cantidad de E peces fazendo y su assim red colheram no se rom- y su uma red se grande rompía. quantidade de peixe e Y dibujó una estrella de David a la izquierda rompia-se-lhe a rede. y su red se rompía. E rompia-se-lhe Entonces a rede. hicieron señas a los E compañeros fizeram que sinal estaban aos en la otra companheiros barca que estavam para no que outro viniese a barco ayudarles. para que Y os fosse vinieron y ajudar. llenaron ambas barcas E foram de tal e manera encheram ambos que os se barcos, hundían. de maneira tal que Viendo quase esto, iam a pique. Simón Pedro, E vendo isso, Simão Pedro, cayó e vendo isso, de Simão rodillas Pedro ante Jesús, prostrou-se diciendo, aos pés de Jesus, dizendo: "Apártate de mí, Senhor, ausenta-te de soy mim, hombre pecador." porque sou um homem pecador. Porque por la pesca que habían hecho, Pois que ahí en el verso o 8 dibuja una espanto se estrella de apoderará David a la dele. izquierda. No versículo 8, Também. desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo também. Y en el verso 6 también No dibujó una versículo estrella de David. 6 também desenhou uma estrela de Davi. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había Pois que apoderado o de él espanto se y de apoderara todos los que dele e de estaban con todos él. que com ele estavam por causa da de pesca Jacobo que havia feito. y Juan, E de igual modo também hijos de de Tiago e Zebedeu, João, filhos que eran de compañeros Zebedeu, de Simón. que eram Pero Jesús companheiros dijo a de Simón, Simão. "No temas, E disse Jesus a desde ahora Simão: serás Não pescador de temas, hombres." desde Y hubo una agora estrella em de David a la diante izquierda. serás pescador Y de cuando homens. trajeron Desenhou a uma tierra estrela las de Davi do barcas, lado esquerdo. dejándolo E todo, levando os barcos le para a siguieron. terra, Y deixaram dibujó tudo otra e estrella o de David seguiram. a la izquierda. Aí desenhou outra Echando estrela la de red Davi do lado basados en la esquerdo, palabra del Señor Jesucristo. lançando a rede Pueden tomar baseada asiento na si tienen la palavra do bondad. Senhor Jesus Cristo. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje Inversiones, nos narra el hermano Branham Na allí mensagem esta Inversões, ali o irmão escritura Branham nos narra un essa poco. escritura Miren, dice en la página pouco. 29, E na página 29 diz, vejam, cuando Simón se sentou sobre el trozo de madeira, quando quizás Simão ese sentou no día, toque de madeira, cuando talvez Andrés aquele lo dia, llevó a quando la André ribera, o levou donde ao Jesús, riacho, tres puntos, onde Jesus, después que reticência, trabajaron toda la depois noche que trabalharam a y noite no vieron toda nada en sus redes, e não apanharam estaban nada, allí não pescaram sentados. nada, estavam Y él sentados le ali. pidió la barca prestada E ele a este pediu Pedro. o barco Y entonces él dijo, emprestado a esse después que Pedro. terminé E de ele usar la disse, barca, depois que terminou de usar o puntitos barco, suspensivos. reticência. Pedro quizás había escuchado algo Pedro talvez de que tinha se habló. escutado algo que foi y falado. sin mucha preocupación, tapándose los oídos, E sem sentado muita allí en aquel preocupação, tronco. Y tapando Jesús os allá en ouvidos, su sentado barca, naquele por razón de la barco ali, multitud. naquele tronco, e Jesus lá no Luego barco nos por damos causa da cuenta multidão. que E allá en la depois barca, nós percebemos Jesús debe haberle que lá no hecho barco, señas a Simón Jesus deve ter feito um para que sinal arrimara para de nuevo la Simão barca. para que fosse, Y cuando para él que salió afastasse allí o y barco. dijo, "Mira, E quando yo ele sé foi que has ali e trabajado disse, toda la olha, noche y no has pescado eu nada, sei que não pero trabalhou a hay noite peces toda, de mas este e não lado pescaste, ahora. pescaste Echa la nada, mas red desse y lado tem una gran peixe. cantidad de Lança a peces rede te espera." e uma Aí ele grande quer quantidade de escrever, peixe te espera. peces. Do lado ele escreveu Bueno, aún Pedro, en la palabra, peixes. en una palabra Bem, sencilla, em uma palavra simples, en una palabra sencilla, em uma palavra pero simples, cuando él arrojó la mas red quando ele y lançou a empezó a rede jalar, e
começou a puxá-la, allí estaban los peces. ali estavam os Eso peixes. también quiso decir que allí estaba el Também ele Mesías, quis del cual dizer su que padre ali le había estava o hablado, Messias, do qual seu pai tinha falado, um profeta. E ele disse: afasta de mim, Senhor, eu sou um homem Él pecador. dijo, no temas, Simón. Ele disse: não Ahora temas, has Simão, visto la verdad. agora viste Desde ahora a en adelante verdade, serás e un desde pescador agora de por hombres. diante serás um E pescador escreveu de aqui, homens. pescador. Do lado Pedro, esquerdo, pescador de ele hombres. escreveu Pedro, pescador de pescador homens. de hombres. Pedro, pescador de homens. Pedro estuvo dispuesto a abandonar sus Pedro redes, esteve su negocio. disposto a abandonar Él suas hizo una redes, seus inversión negócios. completa Ele en fez Jesucristo, um porque investimento vio que completo ese em era el Jesus Mesías Cristo, porque prometido. viu que Pues aquele allí era o estaba Messias esa prometido, palabra porque que ali habló, estava essa hecha palavra manifiesta. que ele falou, Y ese era el manifestada. Mesías. E esse Él era o sabía Messias. que eso era lo que la Ele palabra sabia decía, que lo isso é o cual que a ya había palavra dicho su dizia, anciano que padre o seu fariseo, ancião pai que fariseu tinha el dito Mesías que será o la palabra Messias encarnada. será a palavra Y él será un encarnada. profeta, E el ele cual será um hará profeta que se cumpla esta que promesa del fará com Mesías. que, Y com allí que se cumpra estaba. essa promessa do Así que Messias. E Pedro ali hizo su estava, assim que inversión Pedro fez o después seu que él había investimento, visto la depois que ele tinha identificación, visto la a vindicación de la identificação, a palabra. vindicação da ¿Cómo Pedro la palavra. vio? Pues miren, la E vio como Pedro a viu, vejam, siendo ele a manifestada viu en un hombre. sendo Allí manifestada em um estaba el homem. cumplimiento Ali de estava lo o que su papá le había cumprimento dicho, do que o seu que pai el lhe Mesías havia sería un dito, profeta. que o Y allí Messias estaba. seria um Por profeta. E ali eso él, estava. al identificarlo, Por isso ele, soltó ao todo identificá-lo, y soltou le tudo siguió. Y e vino a o ser seguiu. pescador E veio a de ser hombres. pescador Ahora miren de en este homens. mensaje Agora vejam nesta que nos mensagem predicó el doctor William Soto, fue un saludo a que o ministros y Dr. William Soto colaboradores nos pregou, el foi uma 29 saudação a de ministro e diciembre del colaborador, 2001 29 de dezembro de en Cayey, 2001, Puerto Rico. em Cayey, Porto Rico. Dice, Diz assim: para el tiempo en que Cristo para o termine su tempo obra de que intercesión, Cristo también termina se a sua obra de cumplirá intercessão, plenamente la visión então de la cumprirá carpa também que tuvo el reverendo plenamente o William Branham. cumprimento da visão da Ahora capa miren, que o reverendo William Branham en esa teve. visión que le mostró Agora vejam, Dios por medio de su nesta ángel al visão hermano que Branham, Deus, por meio do seu anjo, mostrou en ao la irmão página Branham, 12 na página 12 del párrafo 97, do parágrafo 97, nos dice en una partecita aquí cuando ya está em uma relatando partezinha aqui nos en la diz, página 12, quando está relatando aqui el já na párrafo página derecho, 12, o parágrafo do lado arribita, como direito, una um cuarta pouquinho em parte cima, donde assim comienza como a uma decir, quarta yo parte, miré onde ele una mano começa a dizer: moverse eu el vi uma mão frente se de mí, mover na minha frente, de mi lado derecho, do y meu al lado hacerlo direito, así, e parecía ao que yo assim me fazer, iba a otra parecia que eu dimensión estava todavía más indo alta. a outra dimensão Yo ainda no mais podía alta. oír a Meda, Eu mi não conseguia esposa, ouvir a ya más en Meda, el minha cuarto. esposa, no quarto. Yo estaba parado a un lado Eu estava de em un lago pé hermoso ao lado de um y nunca lago había yo muito visto lindo e eu una agua nunca tan tinha visto uma cristalina en mi água vida. tão cristalina na Cuando minha yo vida. primeramente entré en el ministerio Antes, en quando 9 eu años comecei no pasados, ministério, 9 anos yo había visto una passado, visión e y yo eu estaba tinha visto uma cogiendo visão e eu pescado, estava pero los pegando pescados peixe, tenían mas os manchas peixes grandes de tinham negro grandes y blanco en manchas ellos, de no se negro e miraban branco bien. neles e Pero não ahora se en via esta bem. visión yo Agora, miré en el nesta agua visão, eu olhei na cristalina água truchas cristalina e vi iridiscentes, trutas grandes y resplandecentes, hermosas, grandes y el e lago muito era lindas. E o lago extremadamente era grande. extremamente Todo grande. alrededor habían Tudo em cientos y volta cientos de tinha ministros centenas e cogiendo centenas de pescados ministros pequeños. pegando peixes Yo dije en mi pequenos. Eu corazón, disse no meu yo soy coração: tan buen pescador eu como sou ellos, o tão quizá bom mejor que lo pescador que son quanto ele, ellos. talvez melhor do Ellos que querían eles. coger un pez grande. Eles queriam Ou pegar eu um queria peixe coger grande, um pez grande ou e seja, eu hermoso. queria pegar um peixe Aí à grande esquerda e escrevi muito lindo. 153 peces. Aí do O sea, lado el esquerdo número escreveu 153 escribe peixes. O número ele colocou 153 peixes. Vean que él hay un escrito Então vejam, de tem um nuestro escrito hermano William do nosso irmão en William un estudio bíblico, em um estudo refiriéndose bíblico, a ese extracto que le colocaron referindo en a un esse estudio extrato bíblico, que puseram y em él um escribe estudo allí, bíblico e ali William ele Marion Branham, escreveu o WMB, William Marion Branham trató ou de pescar los peces WMB grandes. tentou Ele pescar os tratou, peixes vean, grandes. Vejam, ele de tentou llegar a esa etapa chegar a essa etapa para poder pescar esos peces grandes. para poder pescar esses peixes grandes. Miren, aquí una cosa que en lo Agora, que veja uma leímos coisa aqui no que lemos, en el capítulo 5 de San Lucas, no capítulo 5 en de el São verso Lucas, 5, allí Pedro le no está diciendo versículo 5, que toda la noche estaban aí Pedro está dizendo Trabalhando. que a noite toda esteve trabalhando y no habían pescado nada. e não tinha Aí- pegado nada, não tinha pescado nada. Eso se está refiriendo a la dispensación de la gracia en donde Isso aí está referido à dispensação da todavía graça, ahí en ese tiempo
onde no estaban esos naquele peces grandes. tempo ali ainda não estavam esses peixes Agora, grandes. El hermano Branham, al conocer esto, Agora, o irmão Branham, ao conhecer isso, siendo que está en la dispensación de la gracia, sendo que ele está na dispensação da él graça, intenta aquí ahora agora aqui ele tenta decir, bueno, o dizer, bem, intenta mostrarle a los ministros ele que él tenta sabe mostrar pescar. aos ministros que ele Pero sabe a él, pescar, al conocer lo que sería mas la ele, tercera etapa, ao conhecer o que seria a terceira etapa, vocês vejam que ele de cumplirla, ele pero al hacerlo, tentou entonces cumpri-la, le mas muestra la primera ao y la segunda fazer, etapa, então la mostrou da a a conocer a primeira e los segunda ministros. etapa, a revelou aos E ministros. Ahí el ángel le llama la atención. E aí o anjo chamou a vean atenção ustedes dele, mas vocês al vejam no él dar a conocer que la tercera etapa, ao por ele cuanto não le fue revelar a prohibido terceira y etapa, no se porque le- lhe no foi le fue proibido dicho a los ministros, e não foi dito aos eso ministros, solamente lo mantuvo él en secreto, lo isso guardó, ele manteve em y segredo. dice, Ele "Yo guardou lo para llevaré ele e hasta mi disse, a la tumba, eu levarei para minha seja, sepultura. humano Ele neste disse, mundo não saberá. nesse mundo, um humano E vejam não que ele se saberá. foi. Então vejam y que ele no se dijo foi nada e não falou de cómo nada sería eso. de como seria isso. Ahora, para este tiempo final, por Agora, cuanto para ya esse está tempo final, en cumplimiento por eso, quanto isso já está em aí você cumprimento, pode ver aí que você então pode ver então começa essa que revolução, começa tanto essa religiosa revolução como política, tanto religiosa e como política. Deus começa a levar a cabo essa labor. E Deus começa a realizar esse trabalho. E então muitos ministros, como não sabem, porque não lhes foi explicado, porque não explica a eles a forma que está sendo feita, como a primeira e segunda etapa não foram explicadas, como a primeira e segunda etapa foi explicada, então, como não explica a eles a terceira etapa, então começam a atacar os ministros que não seguem a coluna de fogo, o pilar de fogo, que vimos falando a alguém mais acima nessa visão. La columna de fuego, ou seja, não e seguir ao, o ministério ao del não Espírito seguir Santo, o ministério Deus do está Espírito operando Santo, neste tempo final, que são os Deus ministérios está de Moisés operando e nesse Elias. tempo final, que são os Entonces, ministérios de Moisés e lo Elias, combatem. então atacam Pero miren que eso pasó e combate, en la mas primera y segunda veja etapa, que isso aconteceu na primeira quando o e irmão segunda Branham etapa, las explicou. quando o Pero irmão miren, Branham as ellos explicou, mas entonces se vejam, pusieron a hacer então lo mismo, eles começaram a y la fazer o vista mesmo, se fue, la vista del pueblo se fue e hacia o esos olhar do ministros. povo E virou entonces, a esses ministros. O olhar do começaram povo também, foi para esses em certa ministros. forma, Então, de a certa combater forma, o irmão começaram a Se isso atacar o ocorreu irmão na Branham. primeira e segunda etapa, Se isso aconteceu na ele primeira e dizendo-lo segunda e etapa, explicando-lo, ele dizendo esos e ministros explicando, vendo que e sim, aqueles funcionava, ministros vendo que sim quanto funcionava, mais la terceira etapa que não se dá quanto a mais conhecer a terceira como etapa que não é seja, que aí revelado vemos a algo forma que é. Então aí que é vemos algo paralelo al tiempo de la que é primeira e segunda paralelo etapa que o ao hermano tempo da Branham primeira dio e a conocer. segunda etapa que o irmão Branham deu a conhecer, Agora, ou seja, revelou. Sigue dizendo, Agora vejam, eu queria continua coger dizendo, peixe grande e hermoso eu e queria comecei a pescar um preparar peixe mi vinho grande desenvuelo. e bem bonito, Entonces, e de comecei a mi lado preparar-me derecho, ali meu anzol, e detrás do de meu mim, lado vino direito, la por misma trás de voz mim, del ángel del veio a Señor, mesma voz que me do había anjo do hablado a Senhor, mí que desde que tinha yo me era falado a niño, mim, desde que eu era yo um te menino, enseñaré cómo dizendo, pescar, eu te ensinarei pero como tú debes pescar, guardar silencio, mas você deve no guardar digas nada silêncio, acerca não de fala ello. nada a Yo respeito. contesté, yo lo Eu haré. respondi, eu Él farei. dijo, asegura tu Ele señuelo. disse, pega o seu anzol. Eso lo hice, esto lo hice. E eu fiz isso. Entonces él dijo, Então ahora ele para disse, coger esos agora, pescados para grandes, pegar esses tienes peixes que ir grandes, más allá tem hacia que lo ir profundo del mais lago. além, ao profundo do lago. Agora ele escreve aí a la derecha hacia arriba. Aí do lado direito Tem para uma cima ele estrela de Davi, escreveu, escreve, desenhe "Los uma peces estrela de grandes Davi hoy e es escreveu, igual. En os la peixes tercera grandes etapa, hoje é igual na dos terceira pontos, etapa, em la 2 pesca pontos final, na pesca y final 2 pontos pescador. e Ahí 2 escribe pontos los, pescador. o sea, el pescador. Los ministerios de Moisés y Elías, Eles, que ou são seja, os ángeles ministérios de segadores. Moisés e Elias, que são os anjos Y da él, colheita. pues, el Señor en su venida. E ele, pois, o Senhor em sua vinda. Ahora ahí sigue relatando E aí continua relatando, o anjo continua relatando, y luego él da a conocer e depois la ele primera y segunda etapa, justamente revela lo a que el primeira hermano e le dijo segunda que no etapa, hiciera. exatamente o que foi Então, dito ele ao irmão hizo. Branham que não fizesse, ele Y fez. ahí hubieron muchos imitadores. E aí en el houveram tiempo del hermano muitos Branham. imitadores no tempo do irmão Branham. Ahora, sigue diciendo aquí donde estamos.
Agora aqui onde estamos, continua dizendo. Na parte desta mensagem de saudação a ministros e colaboradores. Diz assim. Para esse tempo também será libertado as virgens fátuas ou insensatas, serão libertadas da escravidão denominacional. Isso é o que nos mostra nessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, ou visão ou sonho, na página 163 do livro de Citas. Parágrafo 1458. Parágrafo 1458. Nos diz, isso está na mensagem. Vamos ver aqui. Na mensagem Obras é Fé Expressada. Esse extrato é daí. Ele disse, em uma manhã passada eu tive um sonho. Eu não sonho frequentemente, eu não sou um sonhador, mas eu sonhei que eu vi um homem jovem. E aqui na mensagem, no folheto do lado esquerdo, ele escreveu, homem jovem. Um homem jovem e ele estava com algemas e ele estava tentando escapar. E eu falei, essas pessoas são pessoas, e disse, essas pessoas são pessoas horríveis, não tem nada a ver com elas. Aqui no livro de citas que eu tenho aqui, a tradução é diferente. No folheto fala, um sujeito jovem algemado e ele estava tentando escapar e disse, se soltar, e disse, alguém me disse, e em cima de alguém me disse, aí ele escreveu a sogra, e escreveu e outros. Essas são pessoas horríveis, não tenha nada a ver com elas. Se lembra quando isso aconteceu? E eu vendo aquele homem jovem se soltando das suas algemas, eu deixei ele só e pensei, eu vou ver o que ele vai fazer. E ele se soltou e era um bom indivíduo, e eu via outros tentando se soltar. Agora, aqui abaixo, aqui embaixo na página 163 ele escreveu a liberação do povo de... Aí está cortado. Do povo das denominações, porque disto é que ele está falando. E em cima deste parágrafo aí escreveu a casa do inferno. Agora, já passando para 164 do livro de citas, ali é que continua. E estarei lendo aqui do folheto. E vendo aqui também o que ele vai escrevendo. Agora, isso é só um sonho. Eu caminhava desta forma e vi o irmão Roy Borges, um amigo meu que veio na Califórnia. Parecia que tinha algo errado, os olhos dele estavam meio fechados. E um grande, talvez câncer, algo assim sobre seus olhos. Aqui no folheto, quando fala câncer, ele circulou. E redissesse, alguém estava tentando me afastar dele. Eu chamei, irmão Border, no nome do Senhor Jesus, saia disto. E saia disso, ele grifou bastante no folheto. Ele simplesmente conseguia falar apenas e disse, irmão Branham, vai necessitar algo mais que isso. Eu simplesmente não entendo. Irmão Branham, eu não compreendo. Ele disse, irmão Borders, eu amo você, eu te amo. Aí ele grifou. E alguém me puxou, ele grifou bastante também. E eu olhei, e era uma dama de pé aqui, a reticência. Quando eu era um menino, eu costumava transportar alimento do mercado para a casa das pessoas, e o nome dela era senhora Fenton. Ela ainda vive em Jeffersonville, e é uma amiga pessoal da minha esposa e de mim também. Ela disse, irmão Branham, nos liberte disto. Disse, isto é
a casa do inferno, onde ela fala, e ela disse ao irmão Branham, e ele escreveu no folheto, Elias, e disse, você foi mal interpretado. Aqui no livro de citas, em cima escreveu, inferno é igual Laodiceia, casa de Satanás. Está um pouquinho cortado aí. Agora aqui continua dizendo, eu vou seguir aqui no folheto. Você foi mal interpretado e disse... E você também mal entendeu essas pessoas são boas. Mas eu olhava aquilo e via como um grande porão, em cima ele escreveu Laodiceia, grandes paredes em um sótão e grandes barras de ferro de 8 a 10 polegadas de grossura, e pessoa com suas mentes, elas torciam os braços, as pernas e golpeando a cabeça assim. Como se fossem pessoas que estivessem fora de si, loucas, e elas estavam gritando e dizendo, liberta o povo, irmão Branham, ela gritava, e dizia, nos ajude, estamos em problema. Ela mesma eu a conheço, ela pertence, eu creio que à Igreja de Cristo, ou à Igreja Cristã, chamado a Igreja da Irmandade. Em cima ele escreveu, Laodiceia, amor fraternal. Em cima de Irmandade, amor fraternal. Agora, vamos parar um momentinho aqui, e nessa mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, vejam, aqui na página, vamos ver aqui na página 10, aí nos fala de la visión de la novia. Aí ele nos fala da visão da noiva. A visão da noiva. Depois leiam a página 9 e 10 completa, mas aqui tem uma partezinha que fala assim, lembro da visão da semana passada? Eu não estava pensando em nada disto, e eu simplesmente estava sentado, olhando para fora, e eis que a noiva vinha. Ouvi uma voz do meu lado que me dizia, aqui está uma vista antecipada da noiva, e ela passou. Eu percebi que era muito bela, linda e jovem. Embaixo aí ele escreveu, a noiva que nasceu no dia de Pentecostes era uma noiva judia. Continuou dizendo, e caminhava no passo, não era uma marcha, simplesmente no passo de uma mulher. E caminhava com graça e elegância. E como umas damas passaram do meu lado esquerdo e saiu da minha vista. Depois ele me virou para o lado direito e me mostrou cada igreja da maneira que foi nas eras. Ai, quão vulgar eram! A última era a igreja desta última era. Em cima ele escreveu, Pentecostais, Laodiceia. Foi guiada por uma bruxa, e do lado direito ele escreveu Apocalipse 13. Uma bruxa guia Laodiceia. Do lado esquerdo ele escreveu a noiva, traço esquerda, Laodiceia, direita. Em cima escreveu a visão da noiva. A primeira noiva, traço, a do dia de Pentecostes. As igrejas, um traço, as eras. A segunda noiva, traço, a do ano de Pentecostes. E por aí continua. Tudo isso é relatando da noiva. Nesta mesma mensagem, em um lugar aqui, ele também aqui nos fala também. Vamos ver se encontraremos. Onde nos disse que é guiada por uma bruxa. Que fala que é guiada por uma bruxa. Uma partecita aqui está. Está em uma partezinha aqui. Aqui está, a noiva fora do passo. Mas tem um lugar que ele escreveu, vamos ver se é nessa outra aqui, onde nos fala também,
na página 41, obra-prima. Aqui nos habla também. Aqui também nos fala, Na página 41, 42. na página 41, 42. Já da página 42 vamos a... E da página 42 já vamos para... Vamos ver aqui somente uma partezinha que fala. Veja, então eu tenho que vigiá-la. Ela poderia sair do passo da palavra. Se eu não vigiar quando ela estiver passando, talvez será o tempo quando eu já estarei do outro lado. Vê? Então, esse tempo é o tempo que o irmão Branham já tinha partido, e vejam, ele partiu e ele não está no tempo que está vendo isso aqui, mas sim o ministério de Elias está, que ali naquela visão, ou naquele sonho, quando disseram a ele, irmão Branham, liberta esta gente, ele já não está mais aqui, e aí ele colocou Elias. Então viram por que é o ministério que fica, o ministério que está presente. Esse ministério que está presente, tem um lugar aqui que eu estava lendo nesses dias, estava lendo também. Vamos parar um pouquinho nesse outro de obra-prima, nessa mensagem O Sinal do Tempo. Aqui o irmão Branham nos disse, nesta mensagem, na página 12. Na página 12. E a página 13, mas a página 13 e a página 13. Na página 13, vejam, diz assim, em uma partecita aqui, em uma partezinha aqui diz, isso não mudou, porque os espíritos não morrem. Os mesmos espíritos que estavam naquela gente habitam nesses hoje. O diabo leva o seu homem, mas não o seu espírito. Deus leva o seu homem, mas não o seu espírito. E vejam atrás, ele escreveu, os espíritos dos que morrem, os espíritos maus que estavam nas pessoas do passado, permanecem na terra em outras pessoas. Agora, vejam como os espíritos ministeriais que Deus opera em cada era e dispensação, quando Ele promete que vai enviá-lo novamente, não envia literalmente o profeta, o véu de carne onde Deus operou esse ministério. Não é que Deus envia novamente aquele mesmo véu de carne. Melhor, seu espírito, o espírito ministerial. Mas olhando assim pelo outro lado, o diabo também faz o mesmo. Leva seu homem, mas deixa o espírito na terra, que se manifesta por meio dos seus instrumentos. Ou seja, que o mesmo que esse espírito fez para começar o lado de Deus, o que fez para a bênção dos escolhidos e maldição para os que o rejeitam, é o mesmo que faz quando Deus envia esse espírito ministerial novamente. É de bênção para os escolhidos que o recebem e de maldição para os que o rejeitam. E do lado do diabo, isso mesmo que esse espírito faz ou fez no passado, quando esse espírito se manifesta novamente, então o vemos manifestado em véus de carne novos e fazem exatamente o mesmo. Se lá naquele tempo houveram pessoas personificadoras e houveram zombadores e houveram pessoas que blasfemaram do mensageiro, do grupo, escarneceram e chamaram de fanatismo e todas essas coisas. Então, nesse tempo, quando vocês veem pessoas fazendo o mesmo, então aí você pode identificar esses espíritos da quinta dimensão manifestados em seres humanos, em outras pessoas. Tão simples assim.
As obras mostram de que espíritos são, portanto, todos que vocês vejam, a favor da obra, a favor do programa que Deus está realizando, é de Deus. E todos que vocês vejam contra o programa divino, da obra que Deus está realizando, é do diabo. Tão simples assim. Agora continua dizendo aqui, vigiem. Eles estão regressando e tentando fazer o melhor que podem. Elas estavam regressando, tentando fazer o melhor que podiam. Elas estavam regressando, se alinhando e olhando para fora, para outro lugar. Observando aquela igreja. Em cima ele escreveu Laodiceia, que foi ao caos. Mas duas reticências. As da frente nunca fizeram, as de trás, somente 2 ou 3 delas, que saíram assim por um passo para o lado direito. Do lado esquerdo aqui ele escreveu a visão da noiva, talvez quando ele estiver do outro lado. E ali escreveu também lado direito. E uma pedra angular e as eras aí também. E ele desenhou do lado esquerdo. E parecia que estava, como que estavam tentando voltar na fila. Enquanto estavam passando. Do lado direito aqui para cima, ele escreveu, direita é igual reto, e a noiva é igual direito. E em cima escreveu, tem que caminhar no centro da palavra para o momento, a palavra prometida e vindicada, cumprida para a era do grão, a era da pedra angular. Agora, sigue dizendo aqui nesta mensagem. Agora nessa mensagem aqui continua dizendo, nessa mensagem que estamos lendo. Mensagem titulada Obras é Fé Expressada, onde nós paramos. E do livro de Citas é 164, mas pertence ao parágrafo 1458, que vem da 163. Ali continua dizendo, vamos ver onde paramos aqui, diz assim. Eu olhei em volta e disse, eu gostaria de poder ajudá-los. E continuei olhando em volta e eu, reticência, minha pequena migalha de coco e aquelas grandes barras de ferro e aquela pobre gente ali, e você não conseguia chegar a eles? Aqui no livro de Citas, no livro de Citas aqui, aí a la derecha dibuja uma estrela. Do lado direito desenhou uma estrela. E você não conseguia chegar a elas porque aquelas barras de ferro estavam colocadas bem perto uma da outra. E eu olhava e eles estavam golpeando a cabeça como se estivessem loucos, viram? Aí já identifica como estão essas pessoas. Aí ele já identificou como essas pessoas estão. E eu via uma luz que estava resplandecendo ali, e eu olhei para cima. Agora, aí no livro de Citas, na esquerda, eu olhei para cima e escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. Para onde tem que olhar? Depois das eras, e depois da sétima era, e depois da dispensação da graça, tem que olhar para cima. Se não olhar para cima e olhar para outro lugar e sair do passo e olhar para baixo, fica desse jeito aí, como essas pessoas que ele viu ali, que são pessoas boas, mas vejam, quem guia eles é uma bruxa, como guiou naquele tempo de Elias, aquela bruxa Jezabel. Eu olhei para cima e ali estava parado o Senhor Jesus com uma luz de arco-íris à sua volta. Em luz de arco-íris, no folheto ele escreveu também Apocalipse 10, do 1 ao 6.
Ele estava olhando diretamente a mim. E disse, liberta esta gente. E se foi. Do lado direito para cima, escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. 7 do 9 ao 17, 15 do 2 ao 4. Agora, quem dá a comissão a Elias para realizar esta liberação? É esse anjo forte, a vinda do anjo forte. É o anjo do pacto. É esse mesmo que o irmão Branham viu na visão da coluna de fogo, falando alguém mais acima. E uma das coisas que ele estava falando era de liberação, libertação. Então veja que quadro tão formoso, quadro tão lindo, e um quadro tão lindo em tudo isso. Continua dizendo, e esse anjo do pacto é Cristo. Agora continua dizendo, e ali estava Jesus parado com a luz de arco-íris à sua volta, e ele estava olhando diretamente a mim e disse, liberta essas pessoas, e se foi. Porque Deus sempre trabalha por meio dos seus instrumentos. Ele poderia ter feito esse trabalho, ele mesmo. Mas ele sempre utiliza um véu de carne, um véu de carne vigente e que esteja vivo. Eu pensei, bem, como eu poderei libertá-los? Eu não tenho força suficiente nos meus braços para quebrar essas barras. Então eu disse, casa do inferno, entrega-os no nome de Jesus Cristo. E vejam, aqui ele escreveu, o novo. Porque é na dispensação do reino onde ele está realizando a sua obra de reclamação com o nome novo, não com o nome de Jesus Cristo. E aconteceu um estralo e as rochas partindo, barras caindo, pessoas correndo e gritando, libertados, e gritando o mais forte que a sua voz lhe permitia, e todos foram libertados. Agora vejam, qualquer pessoa pode ver isso, e vamos falar algo aqui. Nesse lugar que nós lemos, desta mensagem O Sinal do Tempo, aqui tem algo que também eu desejo ler. Uma partezinha aqui, vejam. Diz assim, página 11. Vamos parar um momentinho ali, onde estávamos lendo do livro de citas e também de obras Fé Expressada. Na mensagem O Sinal do Tempo, pregado pelo reverendo William Branham, na página 11, diz assim, faz um certo tempo eu estava pregando em nosso tabernáculo, quando o Espírito Santo se apoderou da reunião e uma dama começou a chorar com as suas mãos levantadas. Ou seja, estava arrependida. Isso é o mais lindo que se pode ver. Ou talvez a pessoa poderá se arrepender e não demonstrar esses sinais visíveis, esses atos de chorar, levantar suas mãos, e poderá a pessoa estar também quietinha e estar arrependida. E também ser sincera nisso. E mostrar o mesmo, mas por dentro não necessariamente tem que chorar e levantar as mãos. Ou seja, porque vocês vejam, o homem vê as coisas visíveis assim, palpáveis, mas Deus olha o coração. Aí é que ele vê se a pessoa é sincera. A pessoa que está pensando, o que a pessoa está pensando, o que ela está maquinando, ou se realmente está arrependida de coração. E não por causa das coisas físicas que sejam vistas. Mas aqui vemos alguém que está demonstrando e o irmão Branham está olhando.
E está dizendo e contando como era visto. Ele viu lágrimas, viu as mãos daquela mulher levantadas, porque talvez ali do lado também tinha uma pessoa arrependida, mas não estava chorando e nem com as mãos levantadas. Então, como o irmão Branham pôde dizer que em seu coração estava chorando? E tinha os braços do coração levantados, vê? Ele poderia ver isso também, porque sendo profeta, e poderia também ver o visível. Para poder explicar isso de um coração chorando, seria difícil para ele mostrar ao povo, falar isso ao povo, porque talvez não iriam entender. Isso era algo pessoal dele e ele guardava, como os profetas quando guardam as coisas que sabem das pessoas, não falam nada e deixam as pessoas fazer e poderá continuar fazendo as coisas e pensam que o profeta não sabe. Como quando o servo de Eliseu foi e fez tudo o que fez, depois voltou, entrou como se não tivesse acontecido nada. E Eliseu lhe perguntou, se fazendo que não sabia, aonde você estava? Não, eu estava aqui, eu não saí. Ah, você não saiu? Aham. Aham, estava aqui? Sim, eu estava aqui. Oxe, lhe deu a oportunidade ali. Ele disse, por acaso meu espírito não estava contigo quando você foi a Natã? Então ele não estava mentindo a Eliseu, estava mentindo ao que estava em Eliseu. Agora, se tivesse dito, eu necessito disso, eu posso pedir? Ele diria, olha, não é tempo para pegar essas coisas, ou talvez, deixa, nós resolveremos isso aqui. Eu poderia dizer também, sim, vai. Ou dizer assim, eu não vou usar nada disso, mas você necessita, então você vai, no meu nome, você vai e peça. Isso seria contado para o bem. Como o caso esse que nós lemos há pouco, faz uns meses, faz um mês mais ou menos, que falava das coisas que aquelas pessoas pegaram, os anátemas que as pegaram fora do tempo. Depois Deus veio e disse, pega de tudo. Vê? Agora, sempre tem um tempo para cada coisa e a pessoa não pode se adiantar, porque diante de Deus poderá ficar mal. E como é um mentiroso, que o irmão Branham falou, que os dias de Ananias e Safira ia voltar, ia regressar. Os Ananias e Safira sempre estiveram em todos os tempos, e nesse tempo não seria uma exceção. Agora que o irmão Branham está contando essa parte, relatando essa parte. Ele diz, e uma dama começou a chorar com suas mãos levantadas. 2 dias depois, me encontrei com um professor da escola dominical da primeira igreja batista e me disse, Billy, eu estava fora, ou seja, naquela mesma reunião, naquela mesma atividade, ele diz, eu estava lá fora. Eles não gostam porque eu prego cura divina, ou seja, aquelas pessoas não gostam que irmão Branham prega cura divina. Eles não gostam que eu prego cura divina. Porque eu prego o evangelho completo, aquilo pelo qual Cristo morreu, o evangelho completo, a redenção completa. Ele me disse, eu estava me alegrando com a sua mensagem, até que aquela dama começou a chorar. Isso me deu um calafrio na costa, na espinha, e eu disse, você quer dizer que aquela mulher santa que estava sentada na parte de trás, chorando, produziu um calafrio em você? Quando ela estava se alegrando no espírito? Se você chegasse no céu, você ia se congelar até morrer, garoto, porque lá você vai escutar muito disto. Assim a Bíblia diz. Mas ele se entusiasma muito porque a primeira igreja, o irmão Branham disse essa parte aí. Essa parte a esse ao qual ele está falando, esse professor da escola dominical de uma igreja batista. Ele disse, mas ele se entusiasma muito porque a primeira igreja batista tem uma equipe de beisebol, e eu tenho ouvido eles gritar tão forte lá atrás da minha casa que
a própria pessoa não consegue escutar. Que não se pode escuchar, pensar. Entonces le pregunté. E eu perguntei a ele, e todo aquele barulho que vocês fazem lá? O sea, el maestro le dice, O seu professor disse a ele. Ela começou a levantar com a mão levantada, começou a chorar, e eu senti um calafrio por isso. E certamente ela estava louvando a Deus, glorificando a Deus. Agora o irmão Branham disse a ele, e aquele barulho que vocês fazem lá? Ou seja, naquele jogo de beisebol? Ele me respondeu, você conhece a Charlie Nolan? Eu respondi, sim. Ele me disse, ou seja, isso sim ele conhecia muito bem. Então lhe perguntei, por que você se emociona tanto? Se fala que aquela dama é um aleluia, então o que você é? Correto? Se tornaram tão modernos que deixaram Deus fora dos seus programas. Agora veja ali, irmão, ele escreveu, ela faz louvando a Deus. E você? Tu, por que você grita? Não colocou em forma de interrogação, porque não colocou no final, mas aqui compreende que é como uma pergunta. E você, por que você grita? Então, vejo muitos, até nesse tempo também, vê uma partida de futebol, temporada de futebol. Gol! Gol! E talvez essa pessoa mesma vê o avivamento que Deus está realizando nesse tempo e vê pessoas arrependidas de coração de tudo que fez na sua vida, se arrepende por ter feito mal, de ter agido mal, de ter dado passos errados e arrependidas de coração, porque fazem de coração, porque amam a obra, porque não querem se perder, querem vida eterna, porque querem corpos eternos e glorificados. Então os criticam e chamam de fanáticos e de um montão de aleluias, de roladores. No entanto, gritam por causa de um gol, ou por um bom ponto, ou uma boa cesta no jogo de basquete, e gritam por tudo isso, e, no entanto, critica aquele pecador que deseja consertar a sua vida e quer estar bem com o Criador do céu e da terra. E quer andar diante de sua presença os dias que lhe resta para se preparar para a sua transformação. E você, por que você grita? Nós, na era da pedra angular, podemos dizer, nós gritamos, louvamos, glorificamos a Deus pelo que Ele fez em sua santa misericórdia que estendeu sobre nós. Porque o que seria de nós se Ele não tivesse estendido esse tempo de misericórdia? Aconteceria o que nos disse. Estaríamos entrando ou já estaria terminando a grande tribulação, teríamos ido direitinho para lá, mas glória a Deus, graças a Deus por sua misericórdia, graças a Deus que nos olhou com esse olhar de misericórdia, esses olhos dos ministérios de Moisés e Elias, que Deus estendeu através deles essa misericórdia e nos perdoou, nos justificou e nos colocou do seu lado na dispensação do reino e no lugar santíssimo, perto de onde Ele está sussurrando-nos os trovões e está nos revelando esse nome novo e nos dando a revelação da fé do rapto para irmos daqui no rapto para ser das bodas do Cordeiro. Tudo isso na era messiânica, tudo isso na era da pedra angular, tudo isso no quarto do rei, no aposento alto. Agora, veja, aqui continua dizendo nessa parte. Eu estou na página 30 da mensagem Obras é Fé Expressada, que é a 164 desse parágrafo 1458. Ali ele continuou dizendo, e aconteceu uma corrente, um estralo, rochas partindo, barras caindo, pessoas correndo e gritando, libertados, e gritando o mais alto que suas vozes lhes permitia, e todos foram libertados. Então eu estava gritando, irmão Roy Bordes, onde está? Onde você está? Onde você está? Deus está libertando o seu povo. Onde você está, irmão Borders? E eu tenho maravilhado por isso. No livro de Citas, aqui ele escreveu a liberação do povo de Deus das denominações. Escreveu aí também, bem no cantinho disso, escreveu
Roy Borders, eu estou no livro de citas. Roy Borders é igual seguidor do precursor com a palavra impressa. Ele dirigia a imprensa. Aqui na mensagem que começamos a ler, saudação ao ministro e colaborador, o Dr. William Souto continua dizendo: por isso, tem que esperar certas coisas que correspondem a esse tempo, mas temos que estar trabalhando nas coisas que correspondem ao tempo que antecede a tomada e abertura do livro dos 7 selos no céu. Vê? Vê as coisas que antecedem. É o que nesse tempo tinha que estar fazendo. Agora podemos ver o porquê ainda estamos na terra. E mesmo que a igreja do Senhor Jesus Cristo chora, porque para que Cristo pegue o título de propriedade, o abra no céu e reclame tudo que ele redimiu e nos transforme, estamos esperando que ele faça. E pelo que primeiro ele tem que completar sua igreja, portanto, ministros, obreiros e colaboradores. Adiante, em frente, trabalhando na obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para que breve complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem em sua presença, ali na página 22, o reverendo William Branham disse: Pedro, um pescador, não sabia nada a respeito de pescaria, não sabia nada a respeito de Deus. A única coisa que possivelmente ele sabia era como pescar peixe. Mas quando entrou à presença de Deus e viu o grande Criador que podia criar peixes, quando ele disse que descesse as redes e as lançasse, aí onde fala presença de Deus, e viu o grande Criador que podia criar peixes, aí colocou uma seta para o lado esquerdo e desenhou uma pedra angular e dentro uma estrela de Davi. E aí escreveu: assim é hoje na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Não tinha nenhum peixe lá. Ele só lançou a sua rede e disse: Senhor, conforme a sua palavra, eu creio que tu és o Filho de Deus. Se tu permitires, redisseste, se eu lançar a rede, tu me disse que fizesse conforme a tua palavra, porque tu e tua palavra são a mesma coisa. Eu lanço a rede. E quando ele começou a lançá-la, aí ele disse: Senhor, aparta de mim, porque sou um pecador. Vê? Um pescador. Depois que Pedro se encontrou com Cristo, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Depois ele foi tão fiel a Deus que a ele foi dado as chaves do reino. Aí do lado direito ele escreveu: a chave do reino. E o nosso irmão ele continua dizendo aqui: nessa etapa é que estamos agora, trabalhando para que complete o número dos escolhidos de Deus. João não compreendia o porquê Cristo não aparecia, não se apresentava, ou qual é o nosso parente redentor. Mas veja, teve um motivo, teve uma causa. E na página 84 do livro Os Selos, embaixo diz: já seja que a pessoa durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou até mesmo na sétima vigília, aonde quer que aconteça, o que acontecerá? A trombeta de Deus tocará, e essa última trombeta tocará no mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando a sua mensagem e quando for aberto o último selo. Do lado direito escreveu trombeta e desenhou uma pedra angular e as eras, e a sétima era. A última trombeta tocará e o Redentor virá para assumir a sua posição redimida, a igreja lavada no sangue. Agora toda a criação está em suas mãos. Do lado esquerdo aí também, para cima ele escreveu a última trombeta. E também desenhou uma pedra angular e as eras. No começo desse parágrafo, e escreveu futuro. E escreveu aí também sétima vigília. Um pouquinho mais acima, escreveu quarta vigília, de 6 às 9 a.m.
Agora toda a criação está em suas mãos. O plano inteiro da redenção está selado com 7 selos misteriosos neste livro que ele pegou. Agora, observa, somente ele pode revelar a quem ele deseja. Ele o tem em suas mãos e prometeu que seria revelado neste tempo. Está selado com 7 selos misteriosos. Esse é o livro da redenção. Do lado esquerdo escreveu: quando for aberto o 7º selo, tocará a trombeta final. Quando é que ia tocar a trombeta final? Quando o 7º selo fosse aberto. E o 7º selo seria aberto, o reverendo Lembrar disse que é em uma grande capa catedral. Em uma grande capa catedral. Agora, na página 102 do livro Os Selos, ali também nos diz assim. Embaixo, na 102, diz: agora, o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que todos eles sejam manifestados nessa terra, ele não pode deixar aquele lugar. Esse lugar. Do lado esquerdo ele escreveu futuro e escreveu também último entre, ou seja, até que o último entre. E do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. Entende? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele, pelo seu prévio conhecimento, os viu, não por sua própria vontade. Embaixo ele escreveu a intercessão até que o último entre. A intercessão até que o último entre. Não por sua própria vontade, porque sua vontade é que nenhum se perca, mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse somente um nome para ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Do lado direito ele escreveu último futuro. Mas assim que esse último nome seja lançado no cloro, aí ele escreveu do lado direito, cloro. Então os dias de intercessão terminam. O que é sujo, suje-se mais. O que é santo, santifique-se mais. Então ele deixa o santuário e esse lugar se torna um tribunal de juízo. Do lado direito desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular e as eras. Ai de todos aqueles que estiverem fora de Cristo naquele tempo, nesse tempo. Agora, essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar o lugar de intercessão com o Pai. Isso está no Apocalipse capítulo 5. Do lado direito aí escreveu futuro. E escreveu também no futuro. Ele pega o livro selado com 7 selos e o abre e mostra o fim da era, quando a intercessão tenha terminado e as eras das igrejas tenha terminado. Ele veio na primeira era, Éfeso, se revelou e enviou o mensageiro. Do lado, em um estudo bíblico, do lado desse extrato que puseram ali, colocaram ali, aí ele escreveu: serão reveladas quando o Cordeiro sair do propiciatório. Quando serão reveladas? Quando ele sair do propiciatório. Se é quando ele sai do trono de intercessão, do propiciatório, para fazer a sua obra de reclamação, não é que ele sai e já em seguida faz a obra de reclamação. Ele sai do trono de intercessão, sai do propiciatório, e então são reveladas todas essas coisas, e consequentemente tem que ter esse instrumento, o qual no Apocalipse capítulo 10, ali é visto esse que recebe o título de propriedade, ele é dito que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, que aí tem um período de tempo. Agora, vamos continuar aqui. O nosso irmão William continua dizendo: e o período de tempo, desde que João ouviu o chamado para que uma pessoa se apresentasse e abrisse o livro, até que se apresentou e pegou o livro e abriu, corresponde ao nosso tempo, desde que começou o chamado até que esse chamado termine. E Cristo pegue o título de propriedade, que vai ser quando o corpo místico de Cristo for completado com o último escolhido de Deus. Então, qual tempo nosso irmão ele está dizendo
dizendo aqui que estava vivendo quando ele estava. Pois estava vivendo no tempo que esse chamado estava sendo feito. Era o tempo do chamado para que alguém pegasse o livro. Então, consequentemente, se estava vivendo na dispensação da graça. Porque a dispensação do reino começaria quando ele saísse do trono de intercessão, pegaria o livro, ou traria até, ou entregaria a um homem, e esse homem começasse a profetizar, revelar os mistérios dos 7 trovões, que nos foi dito que seria revelado no cumprimento da visão da capa. Agora vejam, em um escrito de um estudo bíblico, ali ele escreveu: o mar, o lago e etc. é igual povos, nações e línguas. Os peixes é igual às pessoas, os filhos de Deus. O cristianismo representado nos peixes, na era de peixe, na dispensação da graça. A rede é igual ao Evangelho de Cristo. A pesca é igual, em pesca é igual, ele não escreveu nada. Os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção pelos anjos, ou seja, porque tem uma seleção dos escolhidos. E de quem é joio essa seleção? Quem faz isso? Os anjos da colheita, que no livro de Citas, na página 141, aí é que nos fala desse trabalho. Página 141, parágrafo 1260. Observa, no versículo 41 de Mateus 13, os dois tão perto, e também nos últimos dias tão perto, e ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Ou seja, nenhuma igreja, seja batista, presbiteriana, que é o que ele ia dizer agora, nenhuma igreja, e até mesmo a do nosso tempo, nenhuma vai dizer o que é certo e errado, nenhuma poderá dizer que isso é trigo e isso é joio, nenhuma poderá dizer essa é fato, essa é 144 mil, isto é os perdidos, nenhuma igreja, nenhum ministro, nenhuma igreja pode falar isso, e nem apontar isso e nem aquilo, porque vejam quem. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, digo, os metodistas, batistas, pentecostais, para separá-los. Ele disse que envia os seus anjos e desenhou do lado direito uma pedra angular para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém poderá fazer isso senão o anjo do Senhor. Ninguém. Os que estão falando e dizendo que isso é assim, que isso não é assim, que Benji disse lá na capa, que esse José Benjamin disse isso aqui, que aqui disse isso, que aqui disse aquilo. Quando diz que nada, ninguém, aí está incluído você. Assim que você não deve estar falando desta forma, porque o único que poderá fazer essa separação é o anjo do Senhor. Então, se você não tem os ministérios de Moisés e Elias, então o que você faz? Falando assim ao povo, se for ministro. O que você faz falando essas coisas? Então, se não é o ministério de Moisés e Elias que está em você, então que espírito você tem? De onde veio o seu espírito? Esse é o que vai dizer o que é certo e o que é errado. E do lado direito desenhou uma pedra angular. Deus disse que ele enviará seus anjos no tempo do fim. Não anjos aqui embaixo, mas anjos no último tempo. E reuniria. Porque também realiza esta reunião, nessa separação, também realiza a reunião. Do lado direito desenhou outra pedra angular. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora, em realidade, um anjo é interpretado um mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas. Mas não agora, através das eras das igrejas. Não. Do lado esquerdo ele escreveu colheita e em cima escreveu São Mateus. E escreve também escreveu São Mateus 14, São Mateus 24, 31 e 13, 2 pontos. E Apocalipse 22, 16, 22, 6, 1, 1, 11, do 3 ao 6 e 7, versículo 2. Esse é o anjo. E aí estão os ministérios de Moisés e Elias também. Em cima escreveu, na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. No escrito, vamos continuar aqui, diz.
a seleção pelos anjos, fim do século, fim da dispensação da graça. Eu vou ler novamente esse escrito, que está exatamente em cima deste tema, desse estudo bíblico que foi Jesus Cristo como pescador. Era o estudo bíblico naquela ocasião. E a escritura que tinha é a escritura que lemos hoje, São Lucas 5, do 1 ao 11. E em cima aí ele escreveu, o mar, o lago e etc. é igual povos, nações e línguas. Os peixes é igual pessoas, os filhos de Deus. O cristianismo representado nos peixes, na era de peixe, na dispensação da graça. A rede é igual o Evangelho de Cristo. A pesca é igual, e aí não escreveu nada. Os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção pelos anjos, aí embaixo ele colocou o fim do século é igual fim da dispensação da graça. E o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem que estou lendo, saudação a ministros e colaboradores. Depois abrirá a oportunidade para as virgens insensatas e para os 144 mil hebreus que verão a Cristo manifestado em sua igreja em toda a sua plenitude. No ministério do último dia, onde estarão os ministérios de Moisés e Elias operando plenamente. E grandes milagres, maravilhas e sinais serão realizados. Por isso é que em este escrito, miren que ele nos deixou. Nesse escrito aqui que ele nos deixou, vejam, porque vemos que na vida de Jesus teve outra pesca milagrosa que vemos ali em São João, capítulo 21. Vejam. São João, capítulo 21. Porque isso foi depois que Jesus ressuscitou. Agora, veja algo muito lindo aqui e muito revelador, porque nesse escrito, quando ele nos deixou esse escrito nessa caderneta que diz 2 Tessalonicenses do 1 ao 10, quando for tirado o que impede, então aquele iníquo manifestará. Quem é que impede? O Espírito Santo, que esteve no meio das eras sob a dispensação da graça e é tirado. Agora vejam isso, paralelo ao que aconteceu aqui no capítulo 21 de São João, que vamos ver ali o escrito que ele nos deixou na Bíblia. Continua dizendo no escrito, o Espírito Santo será tirado da terra de entre os gentios e subirá e virá encarnado em um homem. Agora, vemos isso na página 146 do livro Os Selos, onde nos diz, vamos ler diretamente, 146 do livro Os Selos. No mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E aí em cima escreveu, em toda a sua plenitude. Que está um pouquinho apagado, mas vejam, as escrituras Apocalipse 7, 12 e 11, do 3 ao 7. Agora, esses são os ministérios de Moisés e Elias. E aí vimos o anjo com o selo do Deus vivo. Agora, continua dizendo, virá encarnado em um homem para se revelar a Israel. Cristo, em Espírito Santo, vem encarnado em um homem. Agora, recordem que o Espírito de Deus regressa a Israel em um homem. Isso nós vemos em Ezequiel, capítulo 37. Cristo em Espírito Santo vem encarnado em um homem, e então haverá um confronto entre Cristo e o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, o filho de Satanás, no qual Satanás se encarnará. Agora veja o que nos diz aqui em São João, capítulo 21. Versículo 1 em diante, veja diz. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberiade.
E foi assim que se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco e naquela noite nada apanharam. Aí está novamente a noite, que lá na primeira pesca, vimos naquele relato que Pedro disse a Jesus que estiveram trabalhando a noite toda, sob as 7 eras. Quando ia amanhecendo, aqui do lado na Bíblia, escreveu Jesus, quarta vigília, escreveu Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora, com o livrinho aberto em sua mão, ele não come ou traz a terra e entrega a esse homem. Então, ele aparece à igreja e muitos não conseguem reconhecer que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que Deus tinha tirado das eras, mas que agora veio em carne. Eles disseram: filhinho, tem algo para comer? Responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aqui escreveu América Latina e o Caribe. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não o bastante. A rede não se rompeu. Agora aqui escreveu 153 peixes grandes, e ali ele escreveu tipo e figura do que será a terceira etapa. Agora, veja como isso que aconteceu lá foi tirado, Jesus foi tirado do meio deles. Agora veja, realizou o mesmo que realizou a pesca durante as eras, na noite. Agora vemos ele na quarta vigília, na era da pedra angular, o mesmo Espírito Santo realizando essa pesca que o irmão Branham tentou fazer na dispensação da graça. Mas vejam, agora é realizada na dispensação do reino a era da pedra angular. E isso nos mostra o que ia estar acontecendo no cumprimento da visão da capa. Seria em uma nova era, em uma nova dispensação, que esses peixes grandes seriam pescados. Tipo e figura do que será a terceira etapa, ele escreveu ali. Agora, o interessante aqui é que na rede do capítulo 5 de São Lucas, ali ele disse, no versículo 6 diz: e sua rede rompia com esses peixes. E se lembram que aí estava todo tipo de peixe. E vejam o trabalho que o Espírito Santo faz nesse tempo. Com tudo isso. Agora, rompia a rede porque aí tinham peixes bons e também tinham peixes maus. Isso corresponde à escritura de São Mateus capítulo 13, que tiram para a praia, puxam para a praia, e os bons colocam no cesto. E os ruins jogam fora. Aí está essa rede que se rompia, mas, no entanto, aqui vemos que essa rede não se rompeu. Consequentemente, essa pesca que está sendo feita nesse tempo final não é para depois ser selecionado daí outra vez algo que foi pescado, mas que essa rede já está completinha, cheia dos peixes grandes, os 153 peixes. Aí estão representados os escolhidos de Deus, a igreja noiva, e também os 144 mil.
Vamos continuar. Jesus disse, vinde e comei. E nenhum dos discípulos atrevia a perguntar, e quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Agora, nesses poucos minutos, vimos que Deus nos permitiu ver aqui nisso que lemos sobre esse tema, lançando a rede baseados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que até aqui está bem por hoje. Vamos ficar de pé e vamos deixar assim com esse tema, lançando a rede baseados na palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso precioso irmão e amigo e doutor William Soto Santiago.